Olá, defensores da aprendizagem, sejam muito bem-vindos à nossa aula de intervenção em dislexia fonológica. Vamos fazer uma breve retomada para vocês relembrarem as principais características de dislexia fonológica. Então, o que nós devemos observar durante o nosso processo de avaliação para levantarmos a hipótese de dislexia fonológica ou risco para esse tipo de dislexia. Nós devemos observar todas as habilidades que precisam ser avaliadas e dar uma ênfase maior na observação das habilidades metafonológicas. Então, nós sabemos que as crianças com dislexia fonológica, ou risco para dislexia fonológica, elas vão apresentar uma dificuldade maior nessas habilidades. Também devemos identificar como que está, né, a identificação das representações fonológicas dessas crianças, se elas conseguem fazer essas representações de uma maneira adequada, como que está a sua discriminação das palavras reais e das pseudopalavras, pois as crianças que apresentam risco para dislexia, nós sabemos que um dos marcadores, uma das principais características lá na educação infantil que a gente observa é a presença de trocas na fala ou atraso no desenvolvimento dessa fala. Então, já é um sinal de alerta para que a gente fique de olho nessa criança e a gente acompanhe o desenvolvimento dessas habilidades de discriminação, de rima, literação, consciência silábica, consciência fonêmica, para que a gente consiga aí identificar melhor essas características e levantar a hipótese ou não de risco ou concluir o diagnóstico de dislexia fonológica. Outra habilidade importante é a memória fonológica, pois as questões relacionadas a processamento auditivo e processador fonológico são as questões que vão nos dar dados para conclusão da hipótese do subtipo de dislexia fonológica. Então, aqui nós temos alguns fatores, né, que nós devemos aí observar durante esse processo de avaliação e até para o planejamento de intervenção que estão presentes na dislexia fonológica, que seria a leitura de palavras irregulares, então eles vão apresentar dificuldades no processo de leitura dessas palavras irregulares, dificuldades no processamento fonológico, leitura de pseudopalavras e dificuldades em informações auditivas verbal e não verbal. Então, percebam que as crianças e as pessoas que têm a dislexia do subtipo fonológico, elas vão apresentar dificuldades relacionadas à leitura e às questões fonológicas propriamente ditas. Mas vamos falar sobre intervenção, então, e aqui tem algumas dicas do que vocês precisam observar para que a sessão seja funcional, para que o nosso planejamento seja mais assertivo e a gente consiga resultados mais rapidamente. A primeira questão são as funções executivas, ou seja, para a criança ter um bom desempenho das atividades, elas precisam ter atenção, precisamos desenvolver memória operacional dessas crianças, precisamos que ela tenha um controle inibitório, então vou lançar mão de atividades que desenvolvam essas funções executivas também para auxiliar no processo de intervenção. Outra coisa é pensar nas habilidades que estão preservadas e, a partir dessas habilidades preservadas, desenvolver o planejamento de intervenção para chegar nas habilidades que estão rebaixadas, pois muitas vezes as crianças elas chegam no nosso atendimento já com um certo desânimo, uma certa questão emocional relacionada, eu não consigo, eu não sei, eu não faço e eu não dou conta, sempre a gente ouve isso deles, então a gente acaba lançando mão quando a gente sabe quais as habilidades que estão preservadas e quais as habilidades que devem ser trabalhadas, a gente lança mão de algumas habilidades preservadas em exercícios iniciais para aí sim chegar nas habilidades rebaixadas. Isso pode ser feito na mesma sessão, mas para que a criança tenha um engajamento maior fazendo atividades daquilo que ela consegue, e aí sim a gente desenvolver atividades que são mais difíceis para que ela venha a conseguir realizar as atividades das habilidades que estão rebaixadas.
Devemos levar em consideração também a queixa principal, pois a família nos traz uma queixa e essa queixa a gente precisa também considerar, apesar de que às vezes não vai ser a queixa trazida que vai ser o objetivo principal da nossa sessão devido às observações realizadas em avaliação. É importante conversar com a família sobre isso na devolutiva, mas nunca devemos deixar de lado a queixa principal, que é a queixa que foi observada pela família, a queixa que nos trouxe. Então, nós devemos levar em consideração para desenvolver as atividades de intervenção. Aproveitar a atividade por completo, então nós devemos sempre desenvolver as atividades que vão obter engajamento. Essas crianças elas precisam desenvolver um bom planejamento, início e fim, finalizar um processo para que isso possa ser, né, arquivado na memória. Precisamos que essa criança tenha aí todas as questões sensoriais envolvidas nessa sessão, nessa intervenção, para que quanto mais entrada nós utilizamos, né, quanto mais aspectos sensoriais de entrada nós utilizemos nas atividades, mais essa criança vai engajar e vai jogar isso para a memória de longo prazo, já que ela tem uma dificuldade, né, relacionada às questões aí fonológicas que estão sendo trabalhadas. Então, vamos desenvolver sempre atividades lúdicas, atividades que tenham aí um engajamento para que seja uma sessão aproveitada por completo. Preparar sempre mais de 3 atividades em cada sessão, porque às vezes uma que a gente preparou não dá certo, e aí a gente tem outras atividades com os mesmos objetivos, e atividades também relacionadas ao funcionamento executivo, atividades que ajudam na memória operacional, junto com as outras atividades específicas que foram planejadas para que essa criança consiga aí ter um melhor engajamento, uma melhor participação e um melhor resultado. Também podemos usar os programas de intervenção, que são aqueles programas de remediação ou de intervenção na parte fonológica, ou interpretação de texto, ou velocidade de leitura. São programas fechados, baseados na ciência. Fechados em que sentido? Ele deve ser desenvolvido em determinado número de sessões, e aí esses programas vão auxiliar a gente a observar o desempenho dessas crianças, pois a gente vai fazendo o monitoramento dessas habilidades durante a aplicação desses programas. Aqui nessa aula hoje nós não vamos falar sobre esses programas, pois no nosso curso Avaliando Dislexia temos uma aula específica só sobre isso. No nosso canal do YouTube também temos alguns vídeos falando sobre esses programas e esses programas vocês encontram aí abertamente para adquiri-los, né, para comprá-los e utilizar. A intervenção, então, propriamente dita, então ela pode ser realizada através desses protocolos padronizados que eu citei anteriormente, através de atividades direcionadas de acordo com as habilidades rebaixadas. Com relação às habilidades metafonológicas, nós devemos utilizar figuras sem o uso de palavras, pois quando eu coloco palavras embaixo das figuras, muitas vezes a criança ela vai acertar pelo que ela está vendo e não pelo que ela está ouvindo. Então, nós devemos evitar de colocar a palavra escrita abaixo das figuras, porque o nosso objetivo aqui é um trabalho auditivo de habilidades metafonológicas. Se necessário, nesse trabalho de habilidades metafonológicas, vocês podem usar apoiadores de memória, que são os objetos concretos, por exemplo, bolinhas de algodão ou aquelas bolinhas coloridas que vêm em vários jogos que a gente adquire, blocos de montar, carrinhos, enfim. Usem a criatividade de vocês e usem esses apoiadores. Em que sentido? Por exemplo, estamos trabalhando aí a manipulação. Então, eu vou pegar a palavra jacaré. Então, vamos lá. Pego 3 carrinhos. Jacaré. E aí, eu monto lá uma fileira com 3 carrinhos. Olha, a palavra jacaré tem 3 pedacinhos. Repito. Jacaré. E aí, eu tiro o último carrinho. Falo, olha, o uré saiu. Quem ficou?
jaca. Olha, jaca é uma palavra, então eu vou ensinando a criança a descobrir novas palavras, a manipular os sons, a identificar sons iniciais, mediais e finais, através desses objetos. Geralmente eu utilizo objetos que engajam a atenção da criança. Então, se é uma criança que gosta muito de dinossauro, eu vou usar miniatura. Se é uma criança que gosta muito de carrinho, eu vou utilizar os carrinhos em miniatura, enfim, de acordo com a individualidade de cada criança, para a gente ter melhor resultado. E agora eu vou explicar para vocês, então, sobre os materiais que nós desenvolvemos para vocês baixarem e utilizarem em sua prática com os escolares de risco ou com o diagnóstico já concluído em dislexia fonológica. O primeiro, então, é o trio de rimas. Nós desenvolvemos figuras que rimam e a criança deve ser capaz de juntar 3 figuras que terminam com o mesmo som. Lembrando que rima vai da vogal da sílaba tônica até o final para configurar aí essa identificação ou essa produção de rima, tá? Então, eu tenho aqui café, pé, chulé. Pente, dente, presente. Ovelha, orelha, telha. E assim por diante. O que vocês vão fazer com essas atividades? Primeiro, usem a criatividade de vocês e trabalhem de acordo com a individualidade do caso. Alguma sugestão que vamos deixar aqui. Vocês podem recortar essas figuras e colocar com a face virada para cima, embaralhada, para que a criança vá identificando quais são as figuras que rimam. E vocês podem jogar, fazer um jogo, uma vez a terapeuta ou a professora, uma vez a criança. Pode utilizar isso em sala de aula também. Podem colocar mais figuras e trabalhar com mais crianças. Uma outra atividade é colocar com a face virada para baixo e vai jogar como se fosse um jogo de memória, mas no lugar de achar um par, vocês vão achar um trio de figuras que rimam. Pode recortar, colar no caderno, fazer a identificação, fazer produção de rima, então, através das 3 figuras que rimam, produzir uma palavra a mais que rima. Enfim, podem usar a criatividade de vocês com o objetivo principal de trabalhar aqui rima. A outra atividade é muito parecida, só que a gente colocou a literação. Lembrando que a literação ela pode ser silábica ou fonêmica. Então, a gente vai ter aqui a identificação ou produção da mesma sílaba inicial ou identificação e produção de palavras do mesmo fonema, né, do mesmo som inicial fonema. Nesse jogo aqui, nós colocamos a mesma sílaba. Então, café, cachorro, caminhão. Fada, fazenda, faca. E aí vocês podem brincar da mesma maneira que eu citei em rima. Tanto com a face virada para cima na identificação, com a face virada para baixo um jogo de memória, na produção de novas palavras, colar no caderno, enfim. Da mesma maneira que a gente convida vocês a usarem a criatividade e sempre lembrando da individualidade do escolar que está com vocês. Se for na sala de aula, pode distribuir uma carta para cada criança e elas vão identificando quais são as 3 crianças que possuem a mesma carta, né, o mesmo som, a mesma sílaba inicial. Vai lá na frente, falam as palavras, brinquem e se divirtam. É muito bacana utilizar esse material. O último material que nós deixamos para vocês é o trem do alfabeto. Aqui vocês podem ver que nós temos 2 modelinhos de trem. Então, eu tenho o primeiro trem com figuras em cada vagão na sequência do alfabeto. Eu vou despertando aqui com a criança a identificação do fonema inicial na sequência do alfabeto. Então, eu estou trabalhando aqui a sequência do alfabeto, o nome da letra e o som da letra eu também já posso utilizar aqui. Avião começa com A, pega a letra A e cola no vagão. Banana começa com B, que faz o som B. E aí eu vou trabalhando essas habilidades com o apoio das figuras, facilitando a análise da criança. O segundo vagão já não tenho mais as figuras, eu posso trabalhar da mesma maneira a sequência do alfabeto,
nome e som das letras, para que a criança vá adquirindo esse princípio alfabético, mas aqui já num nível mais avançado, tem o apoio de figuras, e aí eu vou dificultando as atividades para que a criança consiga aí desenvolver essas habilidades metafonológicas e a sua memória operacional. Muito bem? Espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês, né, no próximo vídeo, no próximo tema. Até o próximo mês.